Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, certo? Bom, hoje nós vamos falar, né? Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os álcoois, sobre como classificar os álcoois, né? Que tem os álcoois são duas classificações, certo? Ah, então, a partir de agora, nós vamos estudar as funções oxigenadas dentro da química orgânica, certo? Ou seja, são funções que possuem oxigênio. Nós vamos aprender a nomeá-las e com os álcoois nós vamos aprendê-los também a classificá-las, ok? Então, um exemplo de álcool é essa moléculazinha aqui, certo? Ele mostra um exemplo bem claro de um álcool, onde as bolinhas brancas são os átomos de hidrogênio, as bolinhas em cinza, né, são os átomos de carbono, e essa bolinha vermelha aqui, que faz apenas duas ligações, uma ligação carbono-oxigênio, outra ligação carbono-hidrogênio, essa bolinha aqui que é o oxigênio, certo? Então nós vamos estudar esse grupo aqui, ó, carbono, ligação oxigênio e hidrogênio, ok? Então, o que são os álcoois? São compostos orgânicos que possuem em sua estrutura, né, em sua molécula, pelo menos um grupo hidroxila. Quem é o grupo hidroxila? O grupo hidroxila é o grupo OH, certo? Todo álcool, tá, que tiver OH ligado a qualquer carbono, certo? Apenas o OH, tá bom? Ligado a qualquer carbono, essa estrutura é um álcool, ou pertence ao grupo dos alcoóis, certo? Então, são compostos orgânicos que possuem em sua estrutura pelo menos um grupo hidroxila, certo? Ligado a um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho essa molécula, tenho o CH3, tenho esse carbono que está ligado ao grupo hidroxila e a hidrogênio, e tenho CH3. Eu tenho o OH aqui, que eu coloquei em vermelho para você, ficar mais nítido para vocês. Eu tenho esse OH que está ligado a um carbono, certo? Se eu tenho um OH ligado a um carbono, essa estrutura ela é um álcool. Aqui eu tenho dois grupos OH, certo? E esses dois grupos OH estão ligados a cada um a um átomo de carbono. Esse OH está ligado a esse carbono e esse OH está ligado a esse carbono, certo? Quer dizer o quê? Que essa molécula aqui também é um álcool, certo? Ele obrigatoriamente tem que ter pelo menos um. Se tiver um, ele já é álcool. Não tem problema ele ter 2, 3, 4, 10 grupos OH. Ele tem que ter pelo menos um para ser considerado um álcool, ok? Os álcoois orgânicos podem ser classificados quanto? Eles têm duas classificações. Quanto à quantidade de hidrogênios, quanto à quantidade de grupos OH na estrutura, e quanto ao tipo de carbono que o grupo OH estiver ligado. Eu vou mostrar cada um deles para vocês, certo? Ah, então eu sugiro que vocês anotem, tá? Vou tá passando junto a uma atividade. Então esse aqui é para vocês ficarem mais craques. Então tá, primeiro. Quanto ao tipo de carbono, quanto à quantidade dos grupos OH na estrutura, eu tenho o monoálcool, certo? Que são estruturas que eu tenho apenas um OH, certo? Então aqui eu tenho um OH ligado a um carbono, então ele é um monoálcool. Aqui eu tenho um OH também ligado a um carbono. Aqui eu tenho quantos OH? Eu tenho apenas esse. Se eu tenho apenas um OH, ele vai ser um monoálcool, independente de onde ele estiver ligado. Tá bom? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui embaixo.
isso não faz diferença, ok? De álcool, quando eu tenho dois grupos OH, tá vendo? Aqui eu tenho um grupo OH, e aqui eu também tenho um grupo OH. Então eu tenho dois grupos OH. Se eu tenho dois grupos OH, eu vou ter um diálcool, certo? Aqui eu tenho esse grupo e tenho esse grupo, beleza? E aqui eu tenho esse grupo e esse grupo também, ok? Se eu tenho dois grupos OH, independente de onde eles estiverem ligados, certo? Eles são um diálcool. Eu posso ter também um álcool triálcool. Triálcool quando eu tenho três grupos OH na minha estrutura. Aqui, 2, 3. Se eu tenho três grupos OH, eu tenho uma molécula que é chamada de triálcool. Tri porque vem de 3, tá? Três grupos OH. Então, por isso que fica triálcool. Aqui eu tenho esse grupo, eu tenho esse segundo grupo e tenho esse terceiro grupo. Eu também tenho, então, aqui um triálcool também. Eu posso ter um tetrálcool? Posso. Como é que fica um tetrálcool? Quando eu tenho de 4 a mais grupos OH. Aqui eu tenho um grupo OH, dois grupos OH, três grupos OH, quatro grupos OH. Eu tenho quatro grupos OH, então eu tenho um tetra. Se eu tivesse cinco grupos OH, eu teria um grupo tetrálcool também, certo? Se eu tiver de 4 grupos OH para mais 5, 6, 7, 8, eu vou ter um tetrálcool, ok? Quanto ao tipo de carbono. Quanto ao tipo de carbono, eu tenho que voltar com vocês lá no primeiro bimestre. Lembra que eu tenho carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário? Pois é. Por que eu bati na tecla para vocês, com vocês naquilo? Porque aqui vocês vão precisar, certo? Então, eu vou ter um álcool primário quando o OH estiver ligado a um carbono primário. O que é um carbono primário? O carbono primário é quando eu tenho um átomo de carbono que está ligado a mais um outro átomo de carbono, tá? Então aqui, eu tenho esse grupo OH aqui, que está ligado a esse carbono. Esse carbono está ligado a quantos outros carbonos? Está ligado a mais um carbono. Se ele está ligado a mais um carbono, então ele é um carbono primário. Ah, mas esse OH é do álcool. Não conto ele com carbono. Mesmo porque aqui é O, não é C. Ok? Então, se aqui fosse um C, eu contaria como carbono, porque o C é o símbolo do carbono, certo? Se aqui fosse o C, esse carbono aqui seria um carbono secundário. Mas eu tenho um OH, que é do grupo do álcool. Esse OH está ligado a mais um carbono. Está ligado a um carbono que está ligado a mais um carbono, certo? Se esse carbono está ligado a mais um carbono, então esse carbono aqui é um carbono, esse carbono aqui é um carbono primário, ok? Aqui eu tenho esse grupo OH, certo? Esse grupo OH está ligado a esse carbono, tá? Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Está ligado a mais um carbono. Se ele estiver ligado a mais um carbono, ele é um carbono primário. Se ele é um carbono primário, então esse álcool aqui é o álcool primário, ok? Carbono secundário. Quando o OH estiver ligado a um carbono secundário. Quando que um carbono é secundário? Quando o carbono estiver ligado a dois átomos de carbono.
Então vamos aqui, ó. Eu tenho esse grupo OH, certo? Esse grupo OH, esse grupo hidroxila, ele está ligado a esse átomo de carbono. Vamos analisar esse átomo de carbono. Se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Esse átomo de carbono está ligado a quantos carbonos? A um carbono e a 2 carbonos. Se ele está ligado a 2 carbonos, então esse carbono aqui é um carbono secundário. Se ele é um carbono secundário, então o álcool vai ser um álcool secundário. Ok? Mais um exemplo. Aqui eu tenho esse grupo OH que está ligado a esse carbono. Esse carbono está ligado a um carbono, a 2 carbono. Está ligado a esse aqui? Não. Esse não está ligado a esse. Tá bom? Então eu só vou contar esse e esse. Então aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos. Se esse carbono está ligado a 2 carbonos, então esse carbono aqui é um carbono secundário. Ok? Esse álcool, esse OH, está ligado a esse CH, certo? Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Agora eu conto porque esse carbono aqui está ligado a ele. Tá vendo? Ao traço da ligação. Então, um carbono está ligado a um carbono, está ligado a 2 carbonos. Se está ligado a 2 carbonos, então esse carbono aqui é um carbono secundário. Então o álcool todo é um álcool secundário. Ok? Perdi. Ok. Álcool terciário. Quando o OH estiver ligado ao carbono que seja terciário. Como que é um carbono terciário? Um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. 3 carbonos. Então aqui eu tenho esse grupo OH que está ligado a esse carbono. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Um carbono, 2 carbono, 3 carbono, certo? Se esse carbono está ligado a 3 carbonos, então ele recebe o nome de carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, então esse álcool é um álcool também terciário, certo? Esse daqui, esse OH, está ligado a esse carbono, certo? Que está ligada a um carbono, a 2 carbonos, a 3 carbonos. Se esse carbono está ligado a 3 carbonos, então essa hidroxila está ligada a um carbono terciário. Então o álcool é um álcool terciário. E álcool quaternário existe? Não existe. Por quê? Porque um carbono só faz 4 ligações. Se eu tivesse um álcool quaternário, o carbono estaria fazendo 4 ligações com 4 carbonos diferentes, mais uma ligação com o grupo OH. Se ele estiver fazendo 4 ligações mais uma, ele estaria fazendo 5 ligações, o que excederia a capacidade máxima. Ele faz no máximo 4 ligações, ok? Pessoal, é isso, tá? Não tem segredo, não tem mistério, ok? A aula é essa classificação. Próxima aula, semana que vem, eu vou passar para vocês a nomenclatura, tá bom? Aí eu vou ensinar vocês como que dá a nomenclatura direitinho dos álcoois. Tudo bem? Mas a aula é essa daqui, tá bom? Na lista de vocês, eu vou dar os álcoois, as estruturas, para vocês darem a classificação dela. Quanto à quantidade de grupos OH, se vão falar se elas são monoálcool, diálcool, triálcool ou tetrálcool, e quanto ao local ou ao carbono que o grupo OH estiver ligado, se é um carbono primário, secundário ou terciário. Tudo bem?
Então, pessoal, boa noite. Até a próxima.